Bem, bom dia a todos. Eu vou falar em pé. Queria agradecer ao Dr. Santini pela introdução, ao professor José Raimundo, José Francisco, que deram a oportunidade de vir aqui a Niterói e conversar um pouquinho com vocês sobre as questões de Zika. O número de perguntas aos Zicas é maior que o número de respostas. Eu recebi também um número de perguntas muito grandes. E eu quero responder. Eu organizei uma apresentação para vocês sobre o desenvolvimento de vacina. E durante a discussão sobre vacina, eu gostaria de abordar várias das questões que nós temos e da questão estratégica. Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito interessante. Eu gostei muito como o Savino apresentou, a participação da comunidade brasileira. Nós estamos realmente tendo a comunidade brasileira, não só científica, mas o povo brasileiro participando da ciência. E eu acho que é uma coisa inédita relativamente no Brasil. Eu nunca saí do laboratório, a gente sai do laboratório e tem um repórter lá que quer saber como é que vai mostrar isso para a população. E existe um real e genuíno interesse da população sobre as descobertas científicas e como é que elas podem resolver o problema. Por outro lado, é perigoso. Eu tenho tido muito cuidado quando eu falo na imprensa, porque nós colocamos uma série de dados que ainda estão em debate científico e as pessoas estão acostumadas a escutar verdades, né? O cientista que sempre acha que tudo que é verdade é relativo. E a população não, está acostumada a receber verdades. E às vezes ficam apavorados, né, com ações, às vezes com informações que vêm, como por exemplo, foi informado que tem vírus que pode estar na saliva, então não podia mais nem beijar no carnaval. Eu sei que foi no carnaval. Complicado. Agora o Colex transmite, então agora, quer dizer, se o problema gera ruim, não é mais pânico para a Olimpíada que está aqui. Nós temos que ter cuidado, porque ainda são verdades relativas, né? Acho que ninguém mostrou ainda que a saliva transmite, nem a gente conseguiu mostrar ainda que o Colex transmite o vírus da Zika. Não está mostrado isso. Isso aí ainda são hipóteses de trabalho. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala com a população, para que a gente... É muito bom que eles participem das questões, mas às vezes eles não sabem relativizar a informação científica. A informação científica, ela só vai se confirmar quando vários grupos acham o mesmo resultado. Em todo caso, nós temos muitas perguntas, e essas perguntas são fundamentais quando nós montamos uma estratégia para tentar combater a Zika. Então, para combater a Zika, nós podemos combater o vetor, e Alexandre mostrou muito bem como nós somos bastante incompetentes no combate ao vetor. Eu falei já algumas vezes, o mosquito é muito esperto, e ele vem mutando e sendo selecionado pela população de uma forma muito clara. Tanto é que os de cabelo branco, lembra como era fácil matar um mosquito dando um tapa antigamente. Hoje em dia o diabo escapa, e nessa vez a gente ficou mais velho e mais dentro, mesmo a garotada não consegue fazer. Então existe seleção natural, e o vírus está muito mais adaptado. O mosquito consegue crescer, se multiplicar em alta epidemia. Então nós temos que ter políticas imediatas para as próximas gerações. E isto podem ser políticas muito diferentes. Eu vou também discutir um pouquinho isso com vocês. Por que Zika fica 5 anos e o raio da dengue não vai embora? O raio da dengue não vai embora pelo seguinte: ele mostrou ali, dengue no Rio está caindo. Este ano caiu mais do que no ano passado. E talvez no ano que vem tenha pouco. Por quê? Porque está circulando dengue 1. Só que dengue são 4 sorotipos. E você se imuniza cada vez com um sorotipo. Então o dengue 1 passa, aí volta o 2. Aí o 2 passa um tempo, aí volta o 4. Aí o 4 passa um tempo, volta o 3. Aí depois que o 3 passou, a nossa memória imunológica esqueceu do 1. Ou já nasceu outra geração. Aí o 1 volta de novo. E por isso que em lugares como a Índia é ainda mais epidêmico isso aqui. Porque tem uma população grande, tem o efeito de rebanho é curto, porque tem muita gente que está em contato, e os vírus vão circulando o tempo todo, e de uma forma indiscriminada.
Então, essas são as questões. E essas questões nós temos que ter sempre na cabeça quando a gente fizer. É fundamental que nós tenhamos uma vacina contra a dengue. Fundamental. Nós estamos testando, vocês têm visto já, que nós estamos testando atualmente uma vacina de dengue em todo o Brasil. Aqui em Rio de Janeiro, Niterói, não estou participando, mas nós temos 14 centros de pesquisas em 12 estados da federação. Nós vamos recrutar 17 mil pessoas para testar uma vacina de dengue que é brasileira. O desenvolvimento é brasileiro. O primeiro vírus foi dos Estados Unidos, mas todo o desenvolvimento industrial e clínico foi feito aqui no Brasil, no Instituto Butantan. Eu vou mostrar para vocês o que significa desenvolvimento clínico. E se nós tivermos essa vacina é vírus atenuado, então é um vírus somente enfraquecido, vai ser uma dose só e provavelmente vai imunizar as pessoas por muitos anos. Aí o jornalista pergunta: Sr. Calil, por quanto tempo? Eu digo: eu não sei, eu posso chutar, porque nós não temos um recuo. Outra coisa que a gente não aprende no Brasil é que a gente aprende com o tempo. As pessoas acham que tem que perguntar para o Google, o doutor Google deve saber, ou nos Estados Unidos alguém deve saber. Não, é uma coisa nova, é geração de conhecimento, como o Savio estava dizendo, que nós estamos participando. Então nós vamos saber quanto tempo essa vacina funciona se nós acompanharmos as pessoas durante muito tempo e ver quanto tempo essa vacina vai funcionar. Eu acredito que talvez funcione com uma da febre amarela aí por volta de 10 anos. 10 anos, que na verdade é bem mais que 10 anos. 10 anos é a maneira mais, digamos, tradicional e conservadora. Essa vacina que é fantástica, que a Fiocruz produz aí há 70 anos, que tem salvo muita gente, mas que hoje em dia, inclusive, é insuficiente para o risco de febre amarela, que é enorme, vocês já devem ter ouvido falar, que está ressurgindo com muita força na África. Doenças que a gente ia controlar, febre amarela, na África de novo. Poliomielite, com as questões que houve no Oriente Médio, etc., com os refugiados, perdemos o controle da poliomielite, que estava praticamente erradicada. Sarampo, não se ia mais ouvir falar de sarampo. Um tempo atrás eu fui numa reunião importante sobre saúde mundial, e o ministro da Alemanha sentou do meu lado e disse: nós agora na Alemanha temos sarampo. Só na região de Munique tiveram 2.000 casos. Quer dizer, a gente, digamos, relaxa em algumas ações de saúde que são importantes, as doenças voltam. E nós ainda temos uma coisa absolutamente ridícula, né, que as pessoas tinham que ser processadas. Fazem isso, que são as pessoas que fazem campanha anti-vacina. Né? E como eu digo, tem 3 coisas que fazem com que a população que tenha diminuído morte infantil e que as pessoas vivam mais tempo. As outras são menores, são os que causam oncologistas e os cardiologistas, mas é água limpa, vacina e antibiótico. Isso que faz com que a gente viva bastante. O resto, é claro que o neurocirurgião tem seu charme, mas ele vai salvar 100 vidas na vida útil dele como cirurgião. Mas é charmosíssimo do ponto de vista médico, mas o que salva mesmo são as ações públicas. Então, o vírus passou e vai embora. Então nós temos que saber o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer imediatamente. Então, uma vacina que entre muito rápida. Se a pessoa não conseguir fazer vacina, nós poderíamos transferir anticorpos formados previamente para a pessoa se defender contra a Zika. Esses anticorpos, eles podem ser os velhos anticorpos de cavalo que a gente faz contra veneno de cobras e aranhas, e que a gente usa para raiva também. O indivíduo não tem tempo de montar uma resposta imune, então a gente transfere anticorpos, que é o caso da raiva, e mais modernamente anticorpos monoclonais. Então, eu não vou falar com você sobre isso, mas nós, no Instituto Butantan, em vários lugares do mundo, nós estamos tentando fazer anticorpos policlonais, heterólogos, em animais, ou anticorpos monoclonais, que poderiam ser dados nos primeiros sintomas de Zika, ou, como preconiza em lugares de risco, dar uma injeção de anticorpo que cobriria o primeiro trimestre da gestação. É caro, é relativamente caro. Mas qual é o custo da microcefalia? Vocês têm ideia? Não estou falando em grana
falando em sociedade, família, nós vamos ter uma geração de oligofrênicos, talvez no Brasil por causa disso, oligopúsculo. Então, essas possibilidades são reais. Vamos em frente. Próximo, por favor. Nas etapas do processo de pesquisa e desenvolvimento para uma determinada vacina, nós fazemos a parte pré-clínica chamada e a parte clínica. O que é a parte pré-clínica? Eu tenho lá minhas ideias, o Sabino, como imunologista, tem outras, e nós vamos imunizar animais roedores, normalmente camundongo, que é mais fácil de manipular, com uma determinada preparação que nós achamos que vai desencadear uma resposta imune protetora contra o vírus da Zika. O vírus da Zika não é nenhum valentão, não tem vários sorotipos, a gente sabe que não é a maior tarefa do mundo. Então, o que a gente tenta fazer? Produzir anticorpos, mas esses anticorpos têm que ser neutralizantes. Então, tem todos os vírus, normalmente, eles têm um tendão de Aquiles, para usar um termo mais comum, em que se você tocar, você mata o vírus. Mas a maioria dos anticorpos, eles se grudam no vírus e o vírus não faz nada. Então, eu acho que a analogia do tendão de Aquiles é interessante para a gente entender, então, o que vem ser um anticorpo neutralizante. Ele tem que ser uma lancetada no calcanhar que mate o vírus. E para que a gente possa desencadear esse anticorpo, existem várias tecnologias, várias abordagens científicas que têm sido tentadas. Você pode usar, e nós vamos conversar um pouquinho mais adiante. Mas, em todo caso, você tem a sua ideia, você testa em animais, em roedores, e induz anticorpos neutralizantes, você testa em outra espécie animal, e se você tiver tempo, você deveria testar em primatas não humanos, que é ótimo dizer primata não humano, mas macacos ou coisas. Porque é o melhor modelo que mais se assemelha de gente. Tem que ver se Zika, quais são os bons modelos de Zika em termos de primatas. Né? Todo mundo usa Rhesus. Rhesus é um macaco grande, caro de manter, caro de testar. Nós temos uma colônia aqui, Fiocruz tem outra aqui no Rio, tem outra lá no Pará. Frequentemente esses animais aqui, a colônia teve uma epidemia de tuberculose aqui no Rio, que teve um problema sério com a colônia. É um problema sério de manter. Mas, aparentemente, outros macacos, outros primatas da região também se contaminam por Zika, como os saimíneos, os saguis, os macaquinhos pequenos. Que é um problemão, porque eles podem ser vetores para transmitir o vírus. Mas a gente pode testar a vacina aí. E logo produzirmos no que se chama de boa prática de fabricação. Tem pouquíssimos lugares no Brasil que conseguem fazer um protótipo de vacina em boas práticas de vacinação para entrar em ensaio clínico. É difícil, é caro de manter, tem poucos, né? De novo, Fiocruz e Butantan são exemplos disso, desses lugares que podem fazer. E aí você começa a testar em gente. Em gente você vai testar fase 1, que é para ver simplesmente se existe toxicidade da vacina que você faz. Como nós temos essa complicação danada do Zika e qual é a relação com dengue e chikungunya, essa toxicidade, idealmente, ela deveria ser testada em pacientes que nunca tiveram contato com o flavivírus, mas também que tiveram já contato ou com dengue ou com chikungunya ou com as duas, para a gente ver se essa vacina vai ser tóxica ou não. Na fase 2 é um pouquinho mais complicado. Nós vamos testar um número maior de pessoas e nós vamos ver não só a toxicidade no grupo grande, mas também nós vamos ver se esses indivíduos eles induzem anticorpos neutralizantes. Se anticorpo neutralizante é a melhor maneira de nós aferirmos a qualidade da vacina. Nós achamos que seja, nós não temos os dados específicos. Nos estudos que nós fizemos em dengue, nós mostramos que não é só anticorpo neutralizante que é importante. Nós mostramos efetores celulares, células T, CD4 e CD8,
elas têm uma correlação muito grande quando tem uma atividade CD4 e CD8 importante com índices de proteção contra a dengue. Porque os vacinologistas que trabalham com vacina, eles só pensam em anticorpo, fixar os anticorpos, mas às vezes, e a gente tem mostrado isso cada vez mais, em estudos que nós temos feitos aí, mas também em outras vacinas, como de gripe e outro, que a resposta celular é muito importante. Porque quando o anticorpo falha, a célula vai lá e mata. Então, na fase 2, nós vamos ver um número aí de 300, 400 pessoas. No caso de fase 2 de dengue, que nós conduzimos os estudos lá em São Paulo, nós testamos 300 indivíduos na Faculdade de Medicina, no meu serviço, e nós vimos indivíduos que já tinham tido dengue antes, indivíduos que nunca tinham tido dengue, diferentes preparações. Nós vimos toxicidade, vimos o nível de anticorpo e a possível grau de proteção, né, que a gente estima aí, para a pessoa que nunca teve dengue, entre 85% e 90%, e quem já teve alguma dengue, 95%, porque tem um efeito de memória que faz com que se gerem infetores melhores. Então, se nós passarmos para a fase 2, nós chegamos à fase 3. Fase 3, o que é? A gente imuniza um monte de gente numa região que vai ter zika, alguns recebem a vacina, outros recebem placebo, ou seja, nada, e a gente vê quando vier, porque a gente sabe que vem, né? A zika vai vir de novo esse ano, aí nós vamos ver se as pessoas que tiveram zika naquela comunidade, quais as que foram vacinadas e quais as que receberam placebo. A gente faz um cálculo estatístico e diz se a vacina funciona ou não funciona. Aí você pega todos esses papéis, que nessas alturas deve ter entre 1.500 e 2.000 papéis, folhas se não tiver mais, e não pode ser eletrônico. Você põe embaixo do braço e vai bater na Anvisa e vai dizer, olha, minha vacina funciona, registra que eu quero da população. E aí começa outra batalha, que é a batalha do registro da vacina. Então essas são as etapas que a gente tem que fazer. E eu disse para vocês que se nós quisermos ajudar o Brasil, nós temos que ajudar em 3 ou 4 anos. Então fica muito difícil. Então o que nós temos que fazer? Então, em vez de seguirmos as teorias, até às vezes os nossos conceitos quase religiosos de que a vacina funciona desse jeito ou daquele jeito, nós temos que tentar abrir o leque, colaborar entre todas as instituições do Brasil e no exterior para tentar tentar uma solução. Então foi o que nós fizemos agora, há 15 dias atrás, nós fizemos uma reunião histórica, nós juntamos os pesquisadores todos que trabalham com zika lá no Butantan, 80 pessoas, eram 30 e tantas instituições. Quem organizou a reunião foi Evandro Chagas do Pará e Fiocruz e nós do Butantan. Nós 3 organizamos, chamamos todo mundo que discute, tipo, pessoal, vaidades à parte, como ele já comentou, vamos resolver o problema. E ficamos 3 dias lá, suando a camisa, para tentar ver como é que nós poderíamos nos ajudar, nos trocando informações, trocando materiais e fazendo experimentos em conjunto, para que a gente mais rapidamente chegue em protótipos vacinais. E surgiram muitas ideias interessantes e muitos trabalhos que já começaram. Inclusive, quando eu sair daqui, eu estou indo para Vilmanguinhos para discutir algumas dessas propostas em comum. Próximo slide. Quanto tempo eu já estou falando? 7 minutos, tá bom. Eu estou dando aqui, são algumas das ideias, o que existem de plataformas mundiais, o que está sendo desenvolvido de vacina em todo o mundo, e como eu disse para vocês, nós estamos tentando várias coisas. Seria uma vacina recombinante subunidade, que é o quê? É você pegar a proteína do envelope, o jeito que codifica para o envelope do vírus e dá um jeito de que ele esteja num vetor e você apresenta isso para o indivíduo, para o sistema imune, o indivíduo faz anticorpos contra o envelope, porque no envelope estão os anticorpos neutralizantes. Ela pode funcionar rápido. O problema é que a imunidade geralmente nesse tipo é baixa, porque a resposta é normalmente contra proteínas, a resposta celular é contra proteínas não estruturais. Eu te mostrei isso muito claramente na dengue. Então, talvez não dê, mas a gente tem que testar, porque pode ser ela tem pouco perigo e pode estar rapidamente na clínica. Uma outra é de vírus atenuado. Isso aí nós estamos trabalhando com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Nós trabalhando, nós sozinhos, mas também com eles,
seria muito parecido com o vírus da dengue que nós temos, a vacina de dengue que nós temos agora. A gente faz mutações dirigidas para uma determinada região, né, do genoma do vírus, que a gente sabe que o vírus fica fraquinho, ou seja, a capacidade de multiplicação do vírus é diminuída. A gente injeta vírus vivo, mas esse vírus logo morre, mas ele induz uma resposta que é por muito tempo e muito forte, que é o caso da vacina da febre amarela, que é vírus atenuado também. Só que naquele tempo fazia vírus atenuado por passagem em células. Hoje em dia a gente sabe mais rapidamente como trabalhar no genoma do vírus e induzir um vírus atenuado. Depois, o vírus inativado. O que é vírus inativado? A gente cresce bastante vírus em cultura de células, inativa com produto químico normalmente, de forma a não destruir a estrutura do vírus, porque senão a imunogenicidade, ou seja, a capacidade de dizer anticorpo, baixa muito. E esta, eu acho que é uma proposta muito importante. O BARDA nos Estados Unidos, ele quis trabalhar conosco desde o início disso. E a gente tem avançado bastante, inclusive com o financiamento. Eu vou ficar falando sobre o financiamento desse aqui. Mas é super interessante. Eu vou te falar para vocês o que é o BARDA. O BARDA é um board americano que é ligado ao Ministério da Saúde, mas que se reporta diretamente ao presidente da República. Que quando teve o problema de Zika, o Obama fez uma reunião lá na Casa Branca. Vocês ouviram falar nisso? E quem foi chamado para discutir o BARDA, um board deles sobre ameaças biológicas no mundo. Eles cuidam de gripe, eles cuidam de ebola e cuidam de Zika também. E eles disseram, nós temos que agir rápido, nós queremos trabalhar com o Butantan para fazer todos os ensaios. Eles investiram já 13 milhões de dólares para começar, e a gente está trabalhando nesse vírus inativado. E tem uma vacina de DNA que já vinha em fase de desenvolvimento razoável no Vaccine Research Center da NIH, ou seja, no Centro de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, com um antigo amigo meu chamado Barney Graham, que quando surgiu a Zika, ele disse que eu tenho uma vacina de West Nile, que é vacina da febre do Nilo do Oeste, em que eu posso adaptar rapidamente a Zika, e eu quero fazer isso com vocês. Nós estamos trabalhando, e essa é a vacina que está mais adiantada, porque os resultados em macacos estão fantásticos. Nós estamos escrevendo o protocolo de fase 1. E assim tem outros modelos. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte: o que nós precisamos agora? Nós temos uma vacina que não tenha perigo e que rapidamente entre em clínico. Quais são os que podem fazer isso? Ou a inativada, ou a de DNA, que não tem risco. E a gente pode ter uma resposta rápida. Mas no futuro, para a gente vacinar as criancinhas muito antes de elas darem idade gestacional, aí nós vamos ter o vírus atenuado, é melhor. E talvez fazer uma pentavalente, os 4 dengue mais a vírus atenuado de Zika, poderia fazer uma vacina contra essas 5 doenças. Mas isso no futuro, porque agora, para eu testar uma atenuada, eu tenho que provar que o meu vírus atenuado não vai entrar na placenta e causar o dano. Por isso, você sabe, a gente não vacina mulher grávida com rubéola, porque rubéola, os que têm cabelo branco, eu lembro que botava as crianças junto que tinham rubéola para as meninas terem rubéola antes de chegar na idade fértil, porque era uma desgraça a rubéola que causava microcefalia e outros problemas diretários. Quando teve a vacina, acabou isso, mas vacina as crianças antes de terem idade de ter neném, porque aí elas estão protegidas para depois. Então nós faríamos a mesma coisa com a atenuada. Então eu vou ter que terminar, eu acho. Deixa eu ver o que eu tenho de slide. Eu tenho uma quantidade absurda de slide. Próximo, por favor. Na verdade são 16. E o grande problema que tem são as chamadas plataformas tecnológicas que você tem que desenvolver. Né? Eu falei aqui do vírus atenuado. Vamos em frente, eu não vou ter tempo de falar. Próximo, por favor. Aqui é como é que a gente faz o atenuado, onde é que a gente faz as deleções, os vírus quimera, para que a gente consiga o vírus atenuado. Próximo, não vou entrar nisso. E
Os grandes desafios que nós temos e que já foram conversados aqui. Nós não temos o conhecimento sobre a infecção natural, ou seja, nós não sabemos quanto tempo o vírus fica no corpo da pessoa. A gente sabe que no sangue ele fica muito pouco tempo, mas já foi detectado no sêmen até 2 meses depois. Então, até que ponto que o nosso sistema imune neutraliza o vírus e elimina o vírus? Quer dizer, é um vírus tipo realmente da dengue ou é um vírus tipo hepatite C que perdura muito tempo? Né? Ele tem comportamento às vezes tipo hepatite C. Até que ponto que nossos anticorpos que a gente detecta são realmente protetores? A gente tem alguns casos que estão seguidos, né, estão sendo acompanhados dentro desse grupo, tipo dessa corte da Fiocruz, de mulheres que desapareceram o vírus e depois, alguns meses depois, apareceu o vírus de novo. Então, será que existem algum que a gente chama de santuários, onde os vírus ficam lá e que eles não são atacados e que depois desaparecem, como é o caso dos aparecimentos de sêmen? São perguntas que são dramáticas, porque se a gente quer fazer uma vacina e o diabo do vírus não desaparece, porque quando a gente vacina porque ele está nesses santuários, a gente está com um problema muito sério, né? Qual é a duração dessa imunidade natural? Como é que é a proteção cruzada para os diferentes tipos de vírus, outros flavivírus, ou ao contrário? Você sabe que muita gente que diz que no Nordeste brasileiro a gente teve mais microcefalia, porque as pessoas talvez tenham tido dengue antes e tiveram o fenômeno de enhancement, que são aqueles anticorpos que não neutralizam, como eu falei para vocês, que dão reação cruzada entre os diferentes vírus e que, ao contrário, faz com que o vírus se multiplique, porque esse vírus entra para o monócito e lá ele se multiplica mais. Então, o fenômeno de enhancement é uma questão científica que nós estamos discutindo muito e que pode ser um problema se o cara tem um outro antes. Então, a reação cruzada ajuda ou atrapalha? Talvez atrapalhe. E a gente não sabe muito bem como é que são os danos de sequela, exatamente da microcefalia, porque se calcula que de 1 a 10% das mulheres que têm zika durante o primeiro trimestre da gravidez, a criança vai ter problema de malformação. Por que alguns têm e outros não têm? Ele está vinculado ao vírus, ao tipo do vírus, às mutações, como o Savino ele mencionou, ou será que é porque a mulher teve dengue antes e teve mais vírus, ou características genéticas da mulher, ou outros agravantes que tenham poluentes de água, de vírus, o que seja no Nordeste, ou um marcador genético da mulher, porque nós temos muitos casos que nós estamos estudando em São Paulo de gêmeos bioiterinos, 2 placentas, uma teve microcefalia e outra não teve. Então, a mãe teve e transmitiu, mas por que um teve e outro não teve? Acaba. Então, eu teria aí, como disse o Zé Francisco, até amanhã para conversar. Essa é a primeira página dos desafios, são 6 páginas. Eu vou parar por aqui, porque o resto vai ficar em perguntas, mas muitas são as perguntas que nós temos que resolver e, ao mesmo tempo, nós temos que desenvolver um produto que possa ser útil. Apesar dessas perguntas não terem sido resolvidas, isso é claro que é uma angústia muito grande para os cientistas. Muito obrigado.